Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nesta fria e chuvosa manhã na cidade santa de Jerusalém, estou a caminho de Mahaneh Yehuda, principal mercado aqui da nossa cidade, porque ainda preciso comprar algumas coisas para o meu Shabat, uma vez que poucas horas nos separam do início de novo Shabat aqui em Israel, e resolvi dar uma parada no caminho, aqui no centro de convenções, para gravar essa mensagem de Torá para vocês, se a chuva não se intensificar. E no mundo todo, o povo judeu vai ler a nova porção semanal da Torá, que neste Shabat corresponde a Parashá Vayeri. A Parashá Vayeri marca a conclusão da leitura do primeiro livro da Torá, Bereshit, o primeiro livro do Pentateuco mosaico. E o principal fato a ser registrado na leitura de Vayeri é justamente o momento em que Yaakov Avinu, nosso terceiro patriarca, devolve a sua alma ao Criador. Mas esse momento em que Yaakov Avinu vem a falecer reacende os medos dos irmãos de Yosef. Por quê? Porque eles nunca tiveram certeza absoluta de que Yosef havia retirado de seu coração qualquer rancor, qualquer mágoa, qualquer ódio pelo fato dele ter sido vendido como escravo, né? E ter, enfim, vivido no Egito durante muitos anos como escravo. E a Torá nos conta que os irmãos se aproximam uma última vez de Yosef para terem certeza, isso depois da morte de Yaakov Avinu, para terem certeza de que tudo estava bem e que de fato Yosef havia perdoado seus irmãos, que ele não guardava nenhum rancor. Rashi nos explica por que razão foi nesse momento que os irmãos buscaram essa aproximação. Afinal de contas, Yaakov Avinu havia deixado esse mundo e os irmãos viram que quando isso ocorreu, Yosef não convidava mais os irmãos, né, para comer junto em sua casa, porque comumente, enquanto Yaakov Avinu se encontrava vivo, os irmãos se reuniam na casa de Yosef para poderem fazer as suas refeições. E de repente, Yosef parou de convidá-los. O que você pensaria diante disso? Que Yosef agora vai fazer a sua vingança. Agora chegou a hora do acerto de contas. Claramente, ele ainda estava ressentido e guardava rancor. É o que a maioria de nós pensaria, e foi também o que pensaram os irmãos de Yosef diante de seu pai, ou seja, enquanto Yaakov Avinu se encontrava vivo, Yosef não quis mostrar aquele que eram os seus verdadeiros sentimentos em relação aos seus irmãos, mas agora que Yaakov Avinu já não estava mais vivo, que ele já havia sido enterrado em Hebron, na tumba dos patriarcas, tudo parecia evidente demais. Yosef não perdoou seus irmãos no fundo do seu coração e agora vai se iniciar um processo de vingança. Lembrem-se, Yosef é vice-rei do Egito, ele tem grande poder. Porém, Midrash Tanhumá nos diz que não foi assim. O que seria de nós, judeus, sem a Torá oral, sem esses esclarecimentos fundamentais para ampliar o nosso entendimento da Torá? Efetivamente, Rashi nos conta que Yosef parou de convidar os seus irmãos para frequentarem a sua casa para os jantares. Mas isso não aconteceu porque ele ainda guardava no seu coração qualquer rancor, qualquer ódio, qualquer mágoa. Então por quê? Porque Yosef parou de convidar os irmãos. O Midrash Tanhumá, então, nos explica. Yosef parou de convidar os irmãos para que eles pudessem comer juntos, porque agora havia um problema logístico. Que problema logístico é esse, Átila? Quando eles todos se reuniam, quem se sentava à cabeceira da mesa, naturalmente, era seu pai, Yaakov Avinu. Ele, evidentemente, recebia a maior honra, o maior kavod, não havia qualquer discussão a esse respeito, era algo tranquilo, evidente. Ele era o patriarca, o pai de seus 12 filhos. Mas e agora? Que Yaakov Avinu não estava mais vivo, quem se sentaria à cabeceira? Certamente, fosse quem fosse, os irmãos se sentiriam ofendidos. Vejam, eles se encontravam no Egito. Natural seria que Yosef, como vice-rei do Egito, se sentasse à cabeceira. Mas o filho primogênito era Reuven, e ele teria esse direito. Mas, por outro lado, Yaakov Avinu, de certa forma, transferiu, a primogenitura de Reuven para Yosef quando ele concedeu bênção dupla aos seus filhos,
né, Menaché e Efraim, tratando eles como se fossem seus filhos. Mas nós temos Yehuda. Yehuda é o líder do nosso povo, a tribo de onde descenderá os reis de Israel. Toda a dinastia davídica se encontra, né, nas mãos de Yehuda. Então ele, como líder do nosso povo, cabe a cabeceira. Vejam que esse era um tema extremamente delicado, e que sentasse quem fosse na cabeceira da mesa, alguém ia sair ofendido. E era justamente isso que Iosef não desejava. E para manter a sua família unida, ele entendeu que não deveria realizar mais esses encontros, porque sentasse ele, Riven, Yehuda ou qualquer outro dos irmãos, isso geraria um conflito entre eles. Entendeu por que a Torá chama Iosef de Atzadik, o justo, pela sua grandeza, pela sua empatia, pela forma como ele cuidava dos sentimentos de cada um dos irmãos. O que nós aprendemos disso? Às vezes, e esse às vezes é muito comum, ocorre algo ou vemos algo em nossas vidas e pensamos que temos com certeza, né, razão acerca da forma como interpretamos aqueles eventos. Nós sabemos o que se está passando, é lógico, é coerente, é tudo muito evidente. Como pensaram os irmãos de Iosef, agora que Jacob estava morto, eles não eram mais convidados para a casa de Iosef, evidentemente, Iosef não havia os perdoado e pretendia fazer uma vingança, mas como nós acabamos de ver, as razões de Iosef eram completamente diferentes. Ele era de fato um irmão maravilhoso, ele havia entendido que tudo o que havia acontecido em sua vida havia sido para o bem, que todos os fatos jamais saíam das mãos do governo de Hashem. O que nós aprendemos disso é que nós temos que ter muito cuidado com as nossas certezas e, como nos ensina a sabedoria judaica, julgar sempre para o bem, meus amigos. Shabbat Shalom.